No dia 25 de novembro de 2020, um dos maiores nomes do futebol mundial nos deixou. O argentino Diego Armando Maradona, que faleceu aos seus 60 anos após uma parada cardiorrespiratória. Mas poucos sabem que Diego veio da miséria e conseguiu chegar até a glória, deixando um grande legado para a história do futebol mundial. Entre gols, polêmicas e até mesmo histórias difíceis, hoje o Conta Aí irá contar para vocês quem foi Diego Armando Maradona. Então, puxa a vinheta. E aí pessoal, eu sou o Luan Armando Silnek e Diego Armando Maradona, mais conhecido como Maradona, foi uma das maiores figuras do futebol mundial. Ele era considerado, se não o maior rival do Pelé. Tá, mas nem sempre foi assim. Maradona nasceu na cidade de Lanús, lá na Argentina, no dia 30 de outubro de 1960. Morou em um bairro conhecido como Vila Fiorito, em Buenos Aires. Inclusive, era considerado um dos lugares mais perigosos e humildes de Buenos Aires. Filho de Dalma Salvadora Santos e Diego Maradona pai, conhecido como Dom Diego, passaram por uma situação de miséria. Diego relatou que sua mãe muitas vezes falava que estava indisposta na hora de comer. E só depois de crescer, Diego foi entender que ela deixava de comer para que ele e seus irmãos pudessem se alimentar. E ainda relatou que nesse local, na época, não se tinha luz, não tinha água e nem telefone. E assim como muitos de nossos brasileiros, Diego encontrou a felicidade nas ruas, jogando futebol com alguns amigos da região. Son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. E com apenas 9 anos, Maradona já se destacava entre os seus amigos por humilhar todo mundo, até os mais velhos sofriam. Desde pequeno, com as bolas aos pés, ele era ágil, veloz e muito inteligente. E por conta de sua habilidade no futebol, ele foi escolhido para entrar no pequeno time de seu bairro, a Estrela Roja, time que disputou campeonatos infantis e amadores, onde ele acabou se destacando e em pouco tempo chamou a atenção de outro time maior, o Argentinos Júnior, que ofereceu a ele a chance de jogar pelo Los Cebollitas, uma equipe amadora afiliada ao time profissional, servindo como um teste para Diego. Então se passou 7 anos. Quando completou 16 anos, ele estreou pelo time profissional do Argentinos Júnior. Finalmente, né? Sua estreia foi em outubro de 1976 e seu primeiro gol só aconteceu um mês depois de sua estreia, no jogo pelo campeonato argentino contra o tão famoso São Lourenço. Logo depois, mostrou ainda mais habilidade em campo. O futebol de Maradona. Maradona ficou no Argentinos Júnior até 1981. Onde ele conseguiu melhorar sua vida e constituir uma família. E foi só questão de tempo para ele ser contratado por um time maior. Em 1981, ele migrou para o Boca Juniors e conquistou seu primeiro título nacional e o título de ídolo eterno do time. Foi nesse momento que ele ficou conhecido como El Pipe de Ouro, em português, o Garoto de Ouro. Isso porque no ano que entrou na equipe, conquistou o campeonato e Maradona teve um papel muito importante. Para essa conquista, ele marcou 28 gols em apenas 44 partidas. E por isso acabou chamando a atenção de um dos maiores times da Europa, o Barcelona. Então, em junho de 1982, com apenas 22 anos, Maradona foi contratado para jogar em um time internacional, assinando assim com o Barcelona, e foi uma das maiores transferências de clube daquela época. Nessa altura, ele já era considerado um dos maiores craques da década de 80. E já havia encantado a América Latina, agora era a vez de encantar os europeus, que já estavam fascinados por seu futebol. No Barcelona viveu algumas polêmicas, como discussões com diretores, algumas brigas em campos e muito mais, e acabou destruindo a sua imagem na Espanha.
Em 1984 ele foi transferido da Espanha para a Itália, sendo contratado pelo Napoli, onde construiu uma verdadeira história de sucesso. Lá ele se tornou um grande ídolo da cidade, pois ajudou um pequeno clube a ganhar a UEFA de 1989. E para que vocês tenham noção dessa importância que teve, o prefeito recentemente, lá o prefeito de Nápoles, ele colocou o nome do estádio de Nápoles, né? Ele trocou o nome para Diego Armando Maradona. Tá com moral, hein? E na Copa do Mundo de 86, Maradona era o camisa 10 da Argentina. E foi nesse ano que ele marcou um dos lances mais comentados do futebol. No jogo contra a Inglaterra pelas quartas de finais da Copa, o argentino marcou com a mão. Isso mesmo, marcou com a mão e o juizão não viu. Como naquele tempo não havia VAR, né? Então eles não conseguiram voltar e foi considerado o gol histórico de Maradona, né? Genial! Tocou para Valdano, entrou Maradona, falta 5 E mesmo sendo um gol de mão, esse gol ficou conhecido como La Mano de Dios, ou traduzindo, a mão de Deus. Nesse mesmo jogo, ele fez um dos gols mais bonitos de sua carreira. Ele saiu do meio de campo, driblando todo mundo até fazer o gol. Além desse jogo, a Argentina ganhou a Copa de 86, assim se tornando bicampeã mundial. E ao voltar para o Napoli, Maradona continuou fazendo história. Ao todo, na sua história, ele marcou 345 gols em apenas 680 jogos. Ele ganhou o campeonato de 81 pelo Boca Juniors. Com o Barcelona, ele ganhou a Copa Rei de 83, a Liga Espanhola de 83 e a Supercopa da Espanha em 83. Já com a seleção, ele conquistou a Copa do Mundo de 86. E no Napoli, que ele fez história, ele ganhou a Copa Itália de 87, a UEFA de 89 e também a Supercopa da Itália de 90. Não importava de onde do campo ele pegava a bola, ele fazia milagres, dava um jeito, seja de letra, de bicicleta, debaixo das pernas e até mesmo de mão, né? Com o tão famoso gol dele. Em 91 foi pego no doping e punido com 3 meses de suspensão. E ao voltar, né, foi pego novamente e teve mais uma suspensão de 15 meses. Fim do futebol. Depois do longo tempo de suspensão, Maradona teve passagem pelo Sevilha, voltou para a Argentina, onde passou pelo Newell's Old Boys e após polêmicas, ele voltou a vestir a camisa da Argentina na Copa de 94. Porém, novamente ele foi pego no doping por usar uma substância que os fisiculturistas usam, né? Ele teve a ajuda de um fisiculturista na época, ele utilizou uma substância para emagrecer. E acabou sendo expulso da competição e novamente teve uma suspensão de 15 meses. E depois voltou para o seu time de coração, o Boca Juniors, mas já não era o mesmo, né? Ele teve a sua última partida no ano de 1997, jogando seu primeiro tempo e sendo substituído por um outro craque, chamado Riquelme. E depois de muitos altos e baixos que aconteceram em sua vida, desde programa de televisão, onde ele entrevistou Pelé, Xuxa, Fidel Castro, várias celebridades da época, ele foi ao comando da seleção como treinador em 2010. Né? Ele também foi comentarista esportivo e membro da comissão de futebol do Boca Juniors. E com todos os seus feitos, Maradona é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. E agora deve estar lá em cima, no céu ou onde ele esteja, né, descansando em paz e jogando uma la pelota, como dizem os argentinos, né, jogando uma bola com seus amigos. E essa foi mais um pouco da trajetória de Diego Maradona. Claro, não colocou tudo, né? Porque a trajetória dele é enorme no futebol, né? À toa que ele é considerado um dos maiores do futebol, né? E vamos comentando, né? Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos sobre esse. Manda esse vídeo para quem gosta do Maradona. Tenho certeza que você tem amigo, você tem algum conhecido que gosta deles. Indiferente se ele é argentino ou se ele é brasileiro, ele é uma grande lenda do futebol. E esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se, deixa o seu like, compartilha, chama todos. Tamo junto. Até mais.